LBI, referente à Prova Nacional Docente. Este é apenas um resumo, fruto do meu estudo. Lei Brasileira de Inclusão, parte 1. A lei, chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi criada para garantir direitos, liberdades e igualdade de condições às pessoas com deficiência, promovendo sua inclusão social e cidadania. Ela tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que o Brasil ratificou com o Estatuto de Emenda Constitucional, por meio do Decreto Legislativo número 186 de 2008 e do Decreto número 6.949 de 2009. A lei assegura direitos como acessibilidade, educação inclusiva, trabalho, saúde e capacidade civil. Hoje, a avaliação da deficiência é feita de forma biopsicossocial, considerando fatores biológicos, psicológicos e sociais, e não apenas o diagnóstico médico. Segundo o artigo 2º, é considerada a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com barreiras, dificulta sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O artigo 3º da Lei nº 13.146 de 2015 define os conceitos fundamentais que orientam a aplicação da Lei Brasileira de Inclusão. A acessibilidade é a condição que permite às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida utilizarem espaços, transportes, informações e serviços com segurança e autonomia. O desenho universal propõe que ambientes e produtos já sejam planejados para atender a todos, evitando adaptações posteriores. A tecnologia assistiva compreende recursos e dispositivos que favorecem a funcionalidade e independência. As barreiras são todos os tipos de obstáculos que dificultam a participação social. Podem ser urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações e informações, atitudinais ou tecnológicas. E quanto mais barreiras existirem, menor é o nível de acessibilidade. As adaptações razoáveis são ajustes necessários que garantem a igualdade de oportunidades sem causar ônus excessivo, como instalar rampas ou sinalização tátil. Já os elementos de urbanização incluem estruturas básicas como pavimentação, energia e saneamento, e o mobiliário urbano corresponde a itens complementares como bancos, lixeiras e semáforos. A pessoa com mobilidade reduzida é aquela que, por condição temporária ou permanente, tem dificuldade de locomoção ou coordenação, como idosos, gestantes e pessoas com obesidade. As residências inclusivas são unidades do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, voltadas ao acolhimento de pessoas com deficiência em situações de dependência e vulnerabilidade, enquanto a moradia para a vida independente oferece estrutura adaptada e serviços de apoio que ampliam a autonomia. O atendente pessoal presta cuidados básicos nas atividades diárias. O profissional de apoio escolar auxilia o estudante com deficiência no ambiente educacional e o acompanhante oferece apoio geral, podendo atuar em conjunto com os demais. Esses papéis complementam-se para garantir inclusão, autonomia e participação social plena. O capítulo 2 da Lei nº 13.146 de 2015 trata da igualdade e da não discriminação da pessoa com deficiência, assegurando o direito a oportunidades iguais e a proibição de qualquer forma de discriminação. É considerada discriminação em razão da deficiência toda distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que prejudique o exercício de direitos e liberdades fundamentais, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e o não fornecimento de tecnologias assistivas. Essa conduta é crime, punindo com reclusão de 1 a 3 anos e multa podendo chegar a 5 anos quando praticada por meios digitais. A lei reconhece como grupos especialmente vulneráveis as crianças, adolescentes, mulheres e idosos com deficiência, por sofrerem dupla discriminação. Essas pessoas devem receber proteção reforçada contra qualquer forma de violência, negligência, crueldade ou opressão, e não são obrigadas a aceitar ações afirmativas.
Segundo o artigo 6º, a deficiência não afeta a plena capacidade civil, garantindo o direito de casar, construir união estável, decidir sobre reprodução, conservar a fertilidade, exercer direitos parentais e participar da convivência familiar e comunitária. A curatela só pode ser aplicada de forma excepcional, proporcional e temporária, servindo apenas como apoio em determinados atos civis, sem retirar a autonomia da pessoa. O artigo 7º impõe o dever de comunicação a qualquer pessoa que tenha conhecimento de violações ou aos direitos das pessoas com deficiência, e os juízes devem encaminhar casos ao Ministério Público. Já o artigo 8º estabelece que é dever do Estado, da sociedade e da família garantir com prioridade direitos como vida, saúde, educação, trabalho, habitação, transporte, acessibilidade, cultura, lazer, comunicação, dignidade e liberdade, entre outros previstos na Constituição e na Convenção da ONU. Na seção única do artigo 9º, assegura o atendimento prioritário à pessoa com deficiência, com foco em proteção e socorro, acesso facilitado em serviços públicos e transportes, recursos tecnológicos e de comunicação acessíveis, tramitação processual prioritária e restrição antecipada do imposto de renda. Esses dois últimos direitos são exclusivos da pessoa com deficiência, não se estendendo a acompanhantes ou atendentes pessoais. A pessoa com deficiência tem o direito à dignidade e à proteção integral, em todas as fases da vida. Em situações de risco, emergência ou calamidade pública, deve ser considerada vulnerável, cabendo ao poder público garantir sua segurança. Nenhuma pessoa com deficiência pode ser obrigada a se submeter a tratamentos, internações, intervenções clínicas ou cirúrgicas forçadas, salvo quando houver consentimento livre, prévio e esclarecido. Esse consentimento é indispensável para tratamentos e procedimentos médicos, hospitalizações, participação em pesquisas científicas. Somente em casos de risco de morte ou emergência médica, o atendimento pode ocorrer sem consentimento, sempre com salvaguardas legais. Se a pessoa estiver sob curatela, ela deve participar da decisão tanto quanto possível, e pesquisas científicas só podem ser realizadas em caráter excepcional, quando houver benefício direto à saúde. O processo de habilitação e reabilitação é um direito garantido por lei e tem como objetivo desenvolver as habilidades e potencialidades da pessoa com deficiência, promovendo autonomia, independência e inclusão social. Esse processo envolve diagnóstico e intervenção precoce, compensação de limitações funcionais, atuação integrada entre políticas públicas de saúde, assistência social e educação, SUS e SUAS, oferta de serviços próximos à residência, inclusive em zonas rurais, atendimento personalizado com modelos e tecnologias adequadas, capacitação contínua dos profissionais envolvidos. O SUS e o SUAS devem atuar de forma articulada para garantir informações e acesso às políticas públicas em áreas como saúde, educação e trabalho, cultura, esporte e lazer, habitação e transporte, assistência social, previdência e empreendedorismo. Assim, a habilitação e a reabilitação visam garantir a plena cidadania e a participação igualitária da pessoa com deficiência em todos os aspectos da vida social. A pessoa com deficiência tem direito à atenção integral à saúde, desde a detecção precoce até a prevenção de deficiências evitáveis. Esse direito é garantido em todos os níveis de complexidade e assegurado por meio do SUS, com acesso universal e igualitário. A pessoa com deficiência deve participar da elaboração das políticas públicas de saúde, que lhe dizem respeito, e o atendimento deve seguir normas éticas e técnicas, respeitando sua dignidade, autonomia, identidade de gênero e orientação sexual. Os profissionais de saúde devem receber capacitação inicial e continuada para atender adequadamente esse público. Serviços e garantias de atenção à saúde. O atendimento deve abranger diagnóstico e intervenção precoce feitos por equipe multidisciplinar, habilitação e reabilitação sempre que necessária, atendimento domiciliar, ambulatorial e internação, inclusive quando não houver condições de deslocamento, campanha de vacinação e atendimento psicológico à pessoa com deficiência, familiares e cuidadores, direitos sexuais e reprodutivos, incluindo fertilização assistida, informação acessível sobre suas condições de saúde, fornecimento de órteses, próteses, medicamentos, insumos e tecnologias assistivas, capacitação permanente das equipes do SUS, serviços para prevenção de deficiências e agravos adicionais.
Diretrizes complementares do SUS. O SUS deve desenvolver ações de prevenção e acompanhamento, garantindo acompanhamento da gestão, parto e puerpério, com parto humanizado e seguro, promoção de práticas alimentares saudáveis e vigilância nutricional, triagem neonatal e imunização ampliadas, atenção a gestantes de alto risco, prevenção de sequelas neurológicas em recém-nascidos, inclusive com o uso de telesaúde. Planos e seguros de saúde. As operadoras de planos e seguros privados são obrigadas a garantir o mesmo atendimento às pessoas com deficiência, sem discriminação ou cobranças de valores diferenciados. Negar atendimento, cobrar a mais ou dificultar o acesso é considerado ato discriminatório. Direito a acompanhante ou a atendente pessoal. A pessoa com deficiência internada em observação tem direito à presença de acompanhante ou atendente pessoal em tempo integral. Caso a presença seja negada, o profissional deve justificar por escrito e o hospital deve adotar medidas para suprir a ausência, garantindo a segurança e o bem-estar do paciente. Acessibilidade e estrutura dos serviços de saúde. Os serviços de saúde público e privados devem garantir acesso pleno e acessibilidade física e comunicacional, eliminando barreiras arquitetônicas e informacionais. Devem também utilizar tecnologias assistivas e oferecer meios adequados de comunicação às pessoas com deficiência. Violência contra a pessoa com deficiência. Caso de suspeita ou confirmação de violência, devem ser notificados compulsoriamente pelos serviços de saúde, à autoridade policial, ao Ministério Público e aos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Violência, segundo a lei, é qualquer ação ou omissão em espaço público ou privado que cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico à pessoa com deficiência. Artigo 27. Direito à educação. A educação é um direito da pessoa com deficiência, devendo ser assegurada em sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e ao longo da vida, para desenvolver ao máximo seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, conforme suas características e necessidades. O ensino deve ser planejado e adequado às particularidades do estudante. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade garantir educação de qualidade, protegendo o aluno com deficiência de violência, negligência e discriminação. Artigo 28. Dever do poder público. O poder público deve assegurar, criar e avaliar ações que promovam a educação inclusiva e a igualdade de oportunidades. Entre suas obrigações estão garantir sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, assegurar acesso, permanência e aprendizagem, eliminando barreiras, oferecer atendimento educacional especializado e adaptações razoáveis para a inclusão curricular, garantir educação bilíngue, Libras como primeira língua e português escrito como segunda, adotar medidas individualizadas e coletivas que favoreçam o desenvolvimento acadêmico e social, estimular pesquisas e tecnologias assistivas voltadas à inclusão, planejar e organizar recursos pedagógicos e acessíveis, envolver estudantes com deficiência e suas famílias nas decisões escolares, apoiar o desenvolvimento linguístico, cultural, vocacional e profissional do estudante, formar professores e ofertar capacitação continuada para o ensino inclusivo. Disponibilizar profissionais especializados como intérpretes de Libras, guias intérpretes e profissionais de apoio, ensinar Libras, Braille e tecnologias assistivas, ampliando a autonomia, assegurar acesso à educação profissional e superior em igualdade de condições, incluir temas sobre deficiência nos currículos de cursos técnicos e superiores, garantir acesso a atividades esportivas e de lazer, assegurar acessibilidade física e comunicacional em todas as etapas do ensino, disponibilizar profissionais de apoio escolar, promover a articulação entre políticas públicas de diferentes setores. Importante: as escolas privadas também devem cumprir essas medidas, sem cobrar taxas extras. A recusa de matrícula de aluno com deficiência é proibida e gera responsabilidade civil e criminal ao gestor. Formação e atuação dos intérpretes de Libras. Na educação básica, o tradutor intérprete deve ter ensino médio completo e certificação de proficiência em Libras. No ensino superior, ter nível superior, preferencialmente em tradução e interpretação em Libras. Acessibilidade no ensino superior, artigo 29. As instituições de ensino superior devem garantir atendimento preferencial à pessoa com deficiência, formulários de inscrição acessíveis com espaço para solicitar recursos de acessibilidade,
provas adaptadas em formatos acessíveis, recursos e tecnologias assistivas adequadas, escolhidas previamente pelo candidato. Artigo 30. Processos seletivos e permanência. Nos vestibulares e seleções para o ensino superior e técnico devem ser asseguradas provas e atividades com tempo adicional, conforme necessidade comprovada, critérios de correção adaptados, respeitando a singularidade linguística do candidato com deficiência, e tradução completa do edital e suas ratificações em Libras. Essas medidas garantem acesso, equidade e inclusão plena nas etapas de ingresso e permanência acadêmica. Meu nome é Tamires, sou licenciada em Química, estou estudando para o PND e este conteúdo é meu resumo para revisão.